Você sabia que o home office está destruindo a cultura da sua empresa? Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Thiago de Oliveira, no quadro Você no Comando, Assuma o Comando e Cresça. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto polêmico. Você sabia que o home office está destruindo a cultura da sua empresa? É isso mesmo. Se você quer saber mais sobre esse tema, não sai desse vídeo, fica aqui até o final, que eu vou trazer aqui um assunto bastante polêmico do momento e desmistificar bastante coisas positivas, algumas nem tanto. E se você quer saber mais sobre esse tema, eu vou pedir uma gentileza. Que você, por favor, deixe o seu joinha, contribua conosco aqui, me empresta o seu joinha. Se você gostar do conteúdo até o final, você deixa ele aqui. Se você não gostar, você pega ele de volta. E se você quiser seguir esse canal e receber notificações de conteúdos novos todas as segundas-feiras, às 20 horas e às quintas, às 7 horas da manhã, ative esse sininho e aperte o seguir o canal. Com certeza você vai estar por dentro. E esse canal é para quem? É para o pequeno e médio empresário que tem dificuldade em desenvolver rotinas, padrões, sistemas, processos, protocolos. E esse canal é para isso. E você está aprendendo de quem? Está aprendendo de um empresário igual a você que está percorrendo essa jornada no Brasil já há 8 anos. Escalei um negócio do zero para 250 unidades franqueadas, com uma operação robusta de varejo, ou de e-commerce, pessoas trabalhando conosco diretamente, indiretamente, já ultrapassam a casa das 3.000 pessoas. E esse canal é para te trazer clareza, te trazer um insight, te dar um norte, ou apenas para validar o que você já faz de bom, ou aprender algumas coisas que talvez você ainda não faça. Então seja muito bem-vindo e vamos ao tema de hoje. Vamos aqui ao tema do home office está destruindo a cultura da sua empresa. Então, é algo bastante provocativo. Isso nasceu com muita força durante o período pandêmico de 2020, da Covid-19, onde as empresas não tiveram opção, tiveram que modificar as suas estruturas, tiveram que modificar a sua forma de trabalho. Muitos avanços positivos aconteceram por este período, através de algo trágico e muito ruim, mas a tecnologia avançou, sistemas avançaram, e acredita-se, quem trabalha com tecnologia, que adiantou-se 10 anos do período de desenvolvimento das coisas que aconteciam, por conta realmente desse período que vivemos. E muitas empresas, principalmente fora do Brasil, isso no Brasil é uma coisa relativamente nova, mas nos Estados Unidos, as pessoas são ofertadas oportunidades para trabalhar de casa, para trabalhar ali do conforto de um escritório, o qual está a metros da sua cozinha, do seu banheiro, do seu quarto, e isso funciona muito bem nos Estados Unidos. Funcionou muitos anos nos Estados Unidos. Empresas de telemarketing, alguns tipos de suporte que são dados online ou por telefone, muita gente tem carga horária através desse sistema. E no Brasil, por conta do período pandêmico, começou-se e se instalou, e hoje o mercado vive um problema. Hoje as pessoas, grande parte delas, não querem trabalhar presencial, grande parte delas quer trabalhar de casa. E você, dono de uma pequena, de uma média empresa, o trabalho remoto pode estar destruindo o seu time e você nem percebeu. E eu vou te dar alguns motivos do porquê. A gente vai falar sobre produtividade, cultura, liderança, e quando essas coisas são diferentes por equipes remotas. E por que que existe uma diferença enorme construir um negócio juntos? Esse é o nosso tema de hoje. O como isso pode estar afetando a sua empresa remota e a diferença de um negócio ser construído a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos, a 50 mãos, quando tem bastante gente no escritório aí trabalhando com você. Então, a promessa do trabalho remoto e a realidade. Então, é importante a gente entender aqui sobre a promessa, sobre a realidade. Então, quando o home office começou a se popularizar, a promessa era linda, né? Liberdade, produtividade, menor custo. Para alguns negócios realmente funciona, como eu falei aqui com vocês. Alguns negócios de call center, alguns negócios de atendimento ao cliente, alguns negócios de discador, que a pessoa pluga e ali a tecnologia faz o trabalho e tem uma forma de mensurar. Isso realmente é algo muito benéfico. Você não precisa de uma determinada infraestrutura física, porque essa pessoa trabalha do conforto do lar e ela tendo ali as ferramentas, ela consegue performar.
E algo muito importante que as empresas maiores que já adotou esse sistema no passado fez acontecer é ferramentas de produtividade. Isso aí hoje uma grande realidade em empresas maiores e com a popularização das inteligências artificiais, é possível tornar isso mais popular, mais acessível. Então, ter ali talvez uma inteligência artificial plugada num software de rotina, o qual você consegue acompanhar que sites são acessados, quais foram as horas trabalhadas, qual que foi a produtividade, o que foi feito durante o período da manhã, durante o período da tarde, o que foi entregue, o quanto tempo a pessoa esteve logada no site da empresa, realmente trabalhando. Recentemente, eu não sei se vocês que assistem aqui o nosso canal acompanhou, o Itaú teve uma demissão em massa e o Itaú, como uma grande empresa, fica bastante vulnerável a sindicatos, a outros órgãos que protegem o profissional, e esses órgãos precisam existir. Eu não tenho nada contra eles, mas quando o Itaú resolve fazer um movimento como esse, ele conhece as vulnerabilidades que pode afetá-lo. Então, ele criou um protocolo de rotina e ele conseguiu montar, através de um dossiê, o quão improdutivo estavam seus profissionais no sistema home office. Pessoas produzindo pouco, pessoas trabalhando pouco, pessoas acessando sites que não deveriam, pessoas não entregando projetos como precisavam entregar, pessoas logando em contas da empresa em rotinas administrativas e não entregando o que era combinado. Então, isso foi um desastre e ele conseguiu comprovar fisicamente, através de um dossiê, que aquela realidade estava atrasando o progresso da instituição e, com isso, ele comprovou e fez um plano demissional coletivo. E foi bastante polêmico, mas ele fez o melhor para o negócio e ele comprovou que esse sistema estava falho da forma que acontecia dentro do banco. E com certeza teve um apoio muito grande de todos que queriam ali fazer aquela instituição andar adiante dentro da sua própria estrutura, né? E qual que é a realidade, né? Eu falei da promessa, vem a realidade. Para a maioria das pequenas e médias empresas, a realidade é bem diferente. A gente vê time desmotivado, dificuldade na comunicação, líderes desconectados com a rotina e, principalmente, a cultura da empresa vai sendo diluída, ela vai sendo mesclada. Então, todos nós temos uma forma de fazer as coisas. Temos empregos diferentes, viemos de culturas diferentes, passamos por outras empresas, e o momento o qual você permite que o home office aconteça e a cultura da empresa atual que você trabalha não está enraizada em você, talvez você esteja aplicando a cultura da empresa anterior, das formas que você aprendeu no passado estão sendo aplicadas no presente. Isso pode ser um grande problema, porque a cultura ela é impressa, ela é colocada em prática, em prova, no dia a dia, no olho, em realmente embates, discussões, reuniões, projetos, sucessos, insucessos e, infelizmente, isso se perde na realidade do home office, dos negócios menores que ainda não têm as ferramentas adequadas de mensuração e de ajuste. Então, é muito difícil, a equipe realmente se torna desmotivada, se torna menos produtiva e a comunicação não fica tão boa. Então, isso não é uma teoria que eu trouxe para você para despromover o que é o home office, o que é o trabalho remoto. Essa é uma realidade que as empresas vivem. Eu não sei se você está sabendo, mas recentemente, acredito que nesse ano de 25, ou foi na virada de 24, o Elon Musk, uma das pessoas mais bem-sucedidas no mundo dos negócios, adquiriu o site Twitter, que hoje tem o nome de X, e a primeira medida foi enviar um e-mail, fazer um plano de compensação para as pessoas que não queriam voltar, pagou 5 meses de salário para essas pessoas e disse: "Pessoal, não tem problema, quem não quer voltar não precisa voltar, está aqui um plano compensatório para que você possa se reorganizar e se reposicionar no mercado, mas a partir de tal data, se você não estiver presente no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, pessoalmente, você não se adequa mais às necessidades do nosso negócio". E deixou ali opcional para que a pessoa pudesse voltar, e quem não quis voltar foi desligado, teve um plano compensatório e essas pessoas estão livres para buscar trabalhos que adequem à vida delas, com liberdade de trabalhar remoto ou não.
Então, super importante que você entenda que as maiores empresas, as maiores organizações, os maiores negócios, elas estão cada vez mais restringindo, dificultando e eliminando esse trabalho, porque elas notaram que existe sim algum benefício, mas ao mesmo tempo existe uma quebra enorme de cultura, uma quebra enorme ali dos relacionamentos que são desenvolvidos no dia a dia, e isso estava prejudicando o macro do negócio. Então, se as maiores do mundo estão passando por isso, imagina as menores, né? E eu vou trazer aqui alguns pontos por que que isso acontece, né? Porque a cultura não se mantém à distância. A cultura se constrói no olhar, no tom de voz, em pequenas interações no dia a dia. É aquela energia que você olha no olho da pessoa, o time junto resolvendo esses problemas, comemorando resultados, discutindo ideias, como eu já havia mencionado um pouquinho atrás nessa conversa nossa. Então, essa é uma realidade que precisa ser vivida, precisa ser colocada em prática. E quando isso some, o senso de pertencimento desaparece. Você se torna um profissional executando um determinado trabalho para uma determinada empresa. Poderia ser empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, pouco importa. Você está ali focado em uma execução, em uma entrega. Então, essa é uma realidade que as empresas vivem. E esse profissional passa para trabalhar, sabe, só para receber. Ele não está ali tão engajado, ele não está tão motivado em percorrer uma jornada junto com o negócio, junto com a empresa, de estar presente, fazendo as coisas no dia a dia, de estar vivendo essas situações. Então, é algo que com certeza pode dar problema. E a empresa começa a perder a essência, a empresa começa a perder seu DNA, a empresa começa a perder ali realmente o que a fez chegar até aquele momento na jornada dela. Então, isso é muito importante ser colocado aqui. Eu tenho certeza que vai ter muitos comentários aqui de pessoas que não concordam, que não acreditam, que criticam isso, e tá tudo bem. Você pode acreditar o que você quiser, você pode defender o que você quiser, mas números não mentem. E se, além dos números não te convencerem, as grandes organizações mundiais, as maiores empresas do mundo, estão todas elas erradas em trazer novamente o home office para dentro da organização, da corporação? Então, fica essa reflexão para você. E eu vejo muito empresário achando que consegue liderar por mensagem. Isso aí é uma grande ilusão. Eu vou te falar o impacto da liderança e na gestão da empresa nesse sistema de trabalho remoto. Então, a liderança não é cobrança, a liderança é influência. Como é que você vai ter influência sobre os seus quando o negócio acontece 100% remotamente? É extremamente difícil, né? O problema é muito mais difícil influenciar quando você não está presente. É muito mais difícil você ajudar quando você não está junto. É muito mais difícil você guiar quando você não passa momentos e coisas juntas. E esse problema vai gerar uma consequência. Reuniões por vídeo não constrói vínculo. Planilhas compartilhadas não substituem a energia de um time junto, vibrando, chorando, sofrendo, conquistando, avançando, rompendo. Isso aí é no dia a dia, é realmente como é construído. O online funciona com praticidade e facilidades, mas definitivamente não é a melhor opção. E aí você tem o resultado, né? Quando o líder se afasta, o time se desconecta. Quando o time se desconecta, a performance cai. E o empresário começa a ocupar o mercado, começa a ocupar o concorrente, começa a mencionar outros cenários e deixa de enxergar que esse componente físico, tete a tete, olho no olho e da rotina do dia a dia não faz sentido. Ele não olha para isso. Ele está focado em outras coisas. Quando ele entende isso, ele dá um grande avanço aí. Então, é muito, muito importante que isso fique claro. E quando o remoto funciona e quando ele não funciona, né? Ele tem aqui as suas exceções, como eu mencionei no comecinho desse vídeo. E eu não estou dizendo que todo trabalho remoto é ruim. Não é esse o caminho, não é esse o nosso bate-papo. Eles vão falar quando funciona e quando não funciona. Ele funciona em negócios muito bem estruturados, processo claro, meta objetiva, cultura madura, e com certeza ferramentas adequadas de mensuração de produtividade de entrega.
É assim que esse negócio funciona, é assim que dá certo. E quando ele não funciona, você ainda depende da proximidade, depende do alinhamento constante, depende de uma cultura forte. Não abra mão do presencial. Eu nunca vi time de vendas fortes, consistentes, que batem meta e avançam e fazem a diferença na empresa trabalhar remotamente. Eu nunca vi. Pode ter alguns casos que funcionem? Sim, pode. E o nome disso é exceção, não a regra. A regra, a média, são times presentes, trocando informações, mantendo uma conexão diária, vibrando junto quando vendas acontecem, quando metas são batidas, e ali um grande senso de comunidade e de pertencimento de algo maior acontece. Essa sensação via ferramentas online é impossível. Então, é bastante claro, é bastante importante você ter isso claro, empresário, se você não ainda decidiu muito bem na sua empresa. Então, se você precisa disso, precisa ajustar isso demais. E como trazer o time de volta sem resistência, sem problema? Agora talvez esteja pensando, mas meu time não vai querer voltar para presencial, isso é comum. E isso se resolve por etapas, não por imposição. O caminho certo é mostrar o propósito e o valor. Então, explique o porquê você precisa do seu time presente. Explique o quão importante é viver coisas no dia a dia. Explique essa troca de energia para um resultado importante do negócio. Explique que essa interação entre membros do mesmo departamento, de outros departamentos, trabalhos feitos em alianças, é muito rico, gera aprendizado e por esse motivo é importante voltar. Mostre o valor da cultura da sua empresa, o que a pessoa ganha com isso. E não estou falando de dinheiro, estou falando de valores, estou falando de habilidades, estou falando de rotinas que enriquecem o indivíduo nesta construção conjunta e gera engajamento. Quando o time entende isso, volta com energia boa, a empresa cresce, os rituais estão bastante claros, as pessoas veem o progresso e, de novo, não é porque uma ou algumas peças trabalham remoto e dá certo que esse é a melhor das opções. O nome disso é exceção, o nome disso não é a regra. A regra é que as coisas tendem a não funcionar. E essa é uma grande de uma realidade. E para a gente já caminhar aqui para o fechamento e deixar você ainda mais curioso, provocar você ainda mais, o que a distância está me custando, né? Então é importante você pensar: o que que eu estou perdendo? O que eu não estou avançando? Qual que é o custo realmente de eu manter essa distância das pessoas estarem remotamente para o meu negócio? Ninguém vai conseguir responder essa pergunta melhor do que você. Às vezes o preço da liberdade é o preço da perda da cultura. Você está disposto a perder a cultura da sua empresa para gerar essa liberdade para os seus profissionais, para gerar essa flexibilidade? E o empresário que entende isso cedo consegue crescer de forma sólida e um time engajado e presente. Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, aperta esse like para nós, segue esse canal, envia para o seu time, envia para outro empresário, envia para pessoas que estão precisando ouvir esse conteúdo. Segue o nosso canal para você ficar atualizado todas as segundas às 20 horas e quinta às 7 horas da manhã e escaneie esse QR Code aqui. Você vai fazer parte de um grupo seleto de empresários e receber informações riquíssimas que eu não posto na internet e pode fazer a diferença no seu negócio. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!